E a gente volta a falar sobre dependência química aqui no programa Utilidade Pública de hoje, especificamente sobre o trabalho que vem sendo realizado pelo Recomeçar, aqui com Jorge Augusto Gomides. A gente trouxe aí no primeiro bloco algumas informações sobre o ambulatório. Jorge, mas as pessoas falam assim, mas como é que eu identifico se está na hora de levar? Como é que vai funcionar isso? Às vezes, vamos falar daquela família que nunca passou por isso, não sabe o que é um tormento de você ficar com um filho, ou com o marido, ou com uma pessoa próxima, num período de internamento, quando sai, há uma reincidência, retorna, aquilo compromete a rotina da família inteira. Exatamente. A questão da dependência de álcool e drogas, ela acaba sendo um problema familiar realmente. Ela pode ser ocasionada por essa exposição da família ou por uma família desorganizada, no sentido de afeto mesmo, de modo operante daquela família, né? Então, adoece a família toda. Pode ter um usuário de droga, um usuário de álcool na família, mas a gente sabe que mexe com a estrutura e com o funcionamento em todas as áreas daquela família. Então, normalmente, né, a gente sugere os pais, né, os familiares, que busquem ficar atento no comportamento daquele indivíduo. Então, por exemplo? Ele, às vezes, ele passa a não cumprir tarefas simples, por exemplo, de ir à escola, começa a faltar. Ele passa a não participar mais das reuniões familiares que antes participava. Então, tem as confraternizações familiares, ele nunca está perto, ele está em outra atividade, está fora. Muitas vezes trocando a noite pelo dia, então está acordado à noite dentro do quarto ou fazendo alguma coisa na rua e durante o dia está dormindo, né? O gasto excessivo de dinheiro muitas vezes é um ponto ao se observar. Muitas vezes o adolescente ele não trabalha, tem uma mesada, mas os pais começam a observar que essa mesada está acabando cada vez mais rápido. Então o gasto financeiro ele passa a aumentar. Passa a ficar, às vezes, agressivo, porque pode estar passando por uma síndrome de abstinência que traz a agressividade, ou também, sob o efeito do álcool ou da droga, passar a ter esse tipo de comportamento indiferente, né? Então, são sintomas que os pais e comportamentos que a família, se estiver bem atenta, ela começa a identificar que tem algo fora do lugar. E, às vezes, eu estou falando porque todo mundo, qualquer família está sujeita a isso. Sim. A gente sabe que a família hoje passa um período do tempo, mas assim, o bombardeio de informações, de convívios diferentes hoje é praticamente incontrolável. Você não tem como evitar, como você disse. Olha, a gente queria muito botar numa bolha, mas não dá. E aí eu vou voltar, antes da gente entrar numa outra questão, com o que o Jorge trouxe aqui no primeiro bloco. Um fator também pode ser aquela questão, um estímulo pode ser aquela questão de, olha, meu filho gosta muito de ir para casa daquele coleguinha. E aí, olha, eu não quero voltar para casa, quero dormir lá. E aí eu fico dormindo lá. E aí eu não sei, para a família pode ser uma coisa assim, aparentemente confortável. Mas sim, isso pode esconder um risco grande, como você trouxe aí, né? Você vai para a festa, você vai para a casa de um colega, você não sabe o que está sendo lá e você não vê seu filho chegando em casa. Exatamente. Eu acho que você fala que criar filho, cada um cria da melhor maneira que acredita que pode ser. Então, aquelas famílias que não concordam com o consumo de álcool na adolescência, porque além de ser crime, é um prejuízo muito grande para aquela criança, para aquele adolescente. Precisa conhecer os pais do colega, precisa conhecer o coleguinha que normalmente seu filho está mais próximo, que frequenta a casa. Porque possivelmente pode acontecer que aquela família tenha uma maneira de conviver e de educar o filho de uma maneira diferente da que você tem tentado educar o seu. Então, se aquela família, que seu filho vai para a casa de um colega, mas na casa desse colega o consumo de álcool ele é excessivo, ele é aberto, ele é permissivo, tanto para adulto quanto para criança, é um ambiente de muito risco. Então, a gente precisa ficar atento. E aquelas famílias que recebem e têm essa cultura do álcool, mas eu bebo, estou na minha casa, eu vou beber. Claro, todo mundo tem o direito de fazer isso, nem todo mundo tem um problema com álcool. Mas a gente precisa observar o contexto. Quem está na minha casa? Poxa, eu estou recebendo aqui 5 coleguinhas dos meus filhos de 14 anos. Eu vou ficar aqui tomando uísque na frente deles, ou vou permitir que eles façam o consumo junto comigo,
Então é importante a gente ficar atento nisso. E a gente está trazendo esses dados para entrar numa outra questão. Você até identificou, mas aí deixou passar, achou que era uma besteira, achou que era da idade, foi ali colocando para baixo do tapete. Quando você vê, a situação já está fora do controle, já há uma dependência química, seja do filho, seja da pessoa da família. A gente não está nem só falando em idade. A pessoa vai precisar de um internamento. Como é que é feito isso? Primeiro a família procura se informar, esse internamento pode ser um internamento compulsório, o adolescente precisa querer, como é que é essa questão da reincidência? Sim. Normalmente, Dani, a gente sugere que a família busque orientação para a própria família. Então, quando a família identifica que tem alguma coisa fora do lugar, que o seu familiar está excedendo o consumo de álcool ou de drogas, que busque uma ajuda profissional, para que a família possa entender essa problemática e possa ajudar de maneira mais eficiente o seu familiar. Muitas vezes a família, alguns números também indicam que a família normalmente demoram de 5 a 6 anos a entender e a descobrir que aquele familiar está tendo problema com álcool, com droga. 5 e 6 anos de um consumo contínuo já causou muitos problemas ao longo desses anos e possivelmente já desenvolveu a dependência. Então, muitas vezes, quando a família acaba protelando essa orientação, essa busca de orientação, o caso já está muito grave. E aí, às vezes, sim, é necessária a internação. Hoje, o país preconiza 3 tipos de internação, que é a voluntária, onde o paciente entende a necessidade, tem uma indicação médica e vai voluntariamente para o tratamento. Tem a involuntária, que quando o paciente não aceita o tratamento, não entende a necessidade, mas existe um encaminhamento médico para que essa internação seja realizada, seja pela problemática, pelo risco de vida para si e para terceiros. Isso mudou agora a política nacional sobre drogas. Antes, só a família poderia solicitar essa internação involuntária. Hoje não é mais assim. Hoje, qualquer profissional da saúde e da assistência pode solicitar essa internação. E também a internação compulsória, que é uma coisa ainda mais restritiva, porque é através do judiciário. Então, existe uma ação de interdição daquela pessoa para que o juiz possa determinar a internação. Então, existem os 3 modelos de internação. Geralmente, esse período de internação para reabilitação, isso demora quanto tempo? Isso a gente faz um programa individual para cada paciente lá na clínica, mas em média são 180 dias. A gente divide o nosso tratamento em 3 etapas, isso para aquele paciente que está internado. Então, a gente divide na primeira fase, que é a fase do acolhimento, onde ele vai ser acolhido, vai conhecer como funciona. A segunda fase é a fase da adesão, onde esse paciente já está mais equilibrado, já está participando das terapias, já está envolvido com o dia a dia terapêutico da instituição. E a terceira fase, que é a reinserção social, onde ele passa a fazer visitas familiares em casa, começa a ter saídas de lazer. Então, ele sai, tem algumas atividades fora da clínica e retorna para a clínica, essa terceira fase. E aí, nessa fase, vocês trabalham, em todas as fases, na verdade, vocês trabalham muito com a questão da família, porque é importantíssimo que a família acompanhe todo esse processo até para acolher ao final desse período de internação. Exatamente. A família é um ponto principal nesse processo. A família, ao mesmo tempo que ela é um ponto de proteção, ela também pode ser um ponto de risco. Então, no Recomeçar, inclusive, nós temos uma regra que a gente só atende, só admite um paciente no modelo de internação se a família entrar num processo terapêutico com a nossa equipe também. Porque senão a família coloca o filho, o esposo ou a esposa na internação. Já fiz a minha parte, o doente é ele e eu vou... Terceirizei, deixei lá. E vou seguir minha vida normalmente, eu não tenho esse problema. E não é bem assim. A família ela precisa se tratar, ela precisa receber a orientação adequada para que possa atuar junto com a nossa equipe em favor do benefício para o usuário e para a família. Então, hoje, para uma pessoa passar pelo tratamento de internação no Recomeçar, a família também precisa precisa aderir a um modelo de tratamento ambulatorial lá conosco para que possa trabalhar junto com a nossa equipe a melhora daquele indivíduo. E a gente sabe que é comum, por exemplo, o caso, infelizmente, de reincidência, quando você pega exatamente essa família modelo risco, que você... E aí a gente está culpando a família, não, tá? E pode ser a família, pode ser o ambiente, a própria... É um conjunto. Sim. E aí, infelizmente, há a realidade da reincidência. Então, vê como uma coisa é complicada. Você envolve a família inteira. Você teve todos os avisos,
deixou aqueles avisos passarem. E aí eu estou falando deixou, gente, mais uma vez, ninguém está atirando pedra na família, não. Às vezes a gente está falando de convívio, de uma forma geral. Passou por esse período de internação, né? Às vezes há o período da reincidência, tá? Então, assim, o que a gente está trazendo aqui hoje? Será que não é melhor se antecipar os primeiros sinais, buscar um serviço como um novo serviço, que é o do ambulatório, e já iniciar esse processo, o indivíduo da dependência e a família, independente se é um adolescente, independente se é um idoso, que é para isso que veio o ambulatório? Exatamente, é para a gente poder evitar que o problema se agrave e que seja necessária uma internação. Então, claro que a gente não culpa as famílias de maneira nenhuma, mas na grande totalidade da dependência química, a gente vê uma responsabilidade muito grande da família, sim. Na criação, no convívio familiar. Tem, obviamente, os fatores externos, social, socioeconômico, também que influencia, mas na sua grande maioria, as pessoas que desenvolvem o problema com álcool e drogas, existe um problema familiar por trás daquela dependência. Seja aquela liberdade, aquela cultura da criação, o não acompanhamento, tudo isso que a gente trouxe aqui durante a entrevista. Exatamente. Então, por isso o ambulatório veio justamente para isso, para que a gente possa atender as famílias no momento inicial, mesmo que o seu filho, o seu esposo ou a sua filha não aceite, não entenda a necessidade, busque a orientação familiar, para que lá a gente possa conhecer um pouco mais da história da família e do usuário em si, ou daquele problema, daquela pessoa que está passando por um problema grave, para que a gente possa oferecer ferramentas suficientes para que essa família possa fazer a intervenção necessária no momento oportuno. As fases mudam e isso precisa ser feito o quanto antes. Perfil. Recomeçar nas redes sociais para que alguém que queira buscar alguma informação, porque a gente sabe que a gente divulga muito essa questão para internar. Sim. Tá? Mas, assim, a prevenção da internação não é uma coisa muito comum. Tipo assim, vamos fazer um acompanhamento para evitar a internação. Então, esse trabalho do Ambulatório Dia vai despertar, com certeza, a curiosidade de muita gente. Passa as redes sociais para que as pessoas possam entrar em contato, procurar como é que funciona, como é que elas podem ter acesso. O contato é muito simples na rede social, Recomeçar Centro Terapêutico Sergipe. A gente tem a nossa página no Facebook, no Instagram, tem o nosso canal no YouTube com muitos materiais lá também disponível, né? Entrevistas como essa que a gente coloca lá no nosso canal, informações. Nós temos uma plataforma de ensino à distância para aquelas famílias que precisam, que querem, ou algum profissional que queira se aprofundar um pouco mais nesse tema, elas conseguem fazer cursos online através da nossa plataforma. Então, Recomeçar Centro Terapêutico Sergipe, na internet, rapidinho vai achar o nosso site, as nossas redes sociais. E o ambulatório veio justamente para facilitar esse acesso, né? A internação, o Recomeçar entende que a internação é o último modelo a ser oferecido. Antes da internação, a gente pode agir, pode orientar a família, o usuário de droga, para que ele possa melhorar a qualidade de vida dele, diminuir o consumo, parar o consumo, sem necessariamente precisar se internar. E aqueles casos que, infelizmente, não têm adesão do ambulatório, a gente não consegue um resultado terapêutico que seja satisfatório para o indivíduo, para a família e tecnicamente satisfatório, a gente indica a internação, mas esse é o último modelo que a gente entende ser necessário. Existem outros que a gente pode oferecer antes, além de menos invasivo, menos restritivo com a vida social daquela pessoa, também é mais acessível financeiramente para que aquela pessoa possa se cuidar, possa ir melhorando aos poucos, e possa retomar o controle da sua vida. E nessa plataforma de acesso, vocês também podem acompanhar todas as nossas entrevistas lá no nosso canal do YouTube. Procurar a Dânia Matos, você vai ter acesso também a todas as entrevistas e inclui aí nessas plataformas o programa Utilidade Pública, que toda vez que vocês precisarem, as portas vão estar sempre abertas. A gente vai deixar aqui o compromisso de trazer relatos, trazer alguém que tenha passado por isso. Sim. Porque o que acontece também é que a gente acaba trazendo muito o formato, como funciona, mas às vezes as pessoas precisam se identificar com alguém que tenha passado por aquilo ali e que tenha realmente absorvido o sentido dessa internação e de como seria tão importante não precisar ter passado por isso, com um serviço como o Ambulatório Dia. Jorge, muito obrigada mais uma vez, parabéns pelo trabalho.
Eu sou fã do trabalho de vocês desde o início, aí, desde que estava lá na Praia do Saco, né? Sim. Muito bacana. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Dani. Agradeço mais uma vez o espaço para a gente falar desse assunto importante, né? Estamos à disposição lá no Recomeçar, agora aqui em Aracaju, com mais facilidade das pessoas acessarem, né? E fica o compromisso a gente trazer, sim, 2 exemplos, seja de um dependente que passou pelo tratamento e conseguiu ficar bem, seja de um familiar também que buscou ajuda antes, que conseguiu se reestabelecer, que buscou essa orientação profissional para que aí depois ela conseguisse ajudar o seu familiar de maneira mais eficaz. Então, da próxima vez a gente traz esses 2 exemplos aqui para a gente compartilhar com vocês. Até porque um sem o outro vai ser mais complicado a gente conseguir o sucesso aí nessa recuperação. O programa Utilidade Pública vai ao intervalo e volta já.